Boa tarde, amigos do grupo Espírita União Fraterna, das tardes e das quintas. Meu nome é Antônio Augusto, colaborador do centro. E para começar, eu vou falar sobre a vibração energética do espírito. Mas antes de a gente entrar no tema, eu vou falar sobre uma pequena parábola que chama-se O Predestinado. Existia um reino distante, um pobre andarilho que vivia cantarolando pelas ruas da aldeia. O corre, corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre de nada adianta trabalhar. Todos já sabiam de cor aquela letra daquela música. Era o sol emanar os primeiros raios, lá estava o maltrapilho cantando. Bom dia a todos, dizia ele, mas não se esqueçam. O córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre de nada adianta trabalhar. Fim de tarde, o mesmo tom de pessimismo se repetia. Bastava iniciar-se a noite, lá estava ele novamente. Bom dia a todos, mas não se esqueçam. Corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre de nada adianta trabalhar. Irritado, o jovem rei, não se conformando com tanto pessimismo, com tanta exaltação aos ócio, resolveu consultar um de seus conselheiros. Conselheiros, o que podemos fazer para acabar com tanta blasfêmia? Será que devo mandar prendê-lo ou será que devo mandar matá-lo? Mais ponderado que o rei, o conselheiro respondeu: Nada disso, Vossa Majestade. Se assim o fizer, estará contribuindo para que o andarilho realize sua profecia. Se o prendermos, ele se tornará um bandido como os outros que lá estão e nunca mais será ninguém. E se o matarmos, ele morrerá pobre exatamente como nasceu. Então o que devo fazer? Interrompeu o rei, já irritado. Vamos contribuir para que a sua profecia dê errado, disse o conselheiro. Vamos presenteá-lo com uma coroa de ouro. Mas para que ele ache que foi obra do destino, vamos colocá-los dentro de um bolo e pedir a algum súdito que doe aquela guloseima ao mendigo pessimista. Tudo planejado, súdito, conselheiro e rei apostos. Era só aguardar o cantarolante pedinte passar por ali e oferecer-lhe aquele belo bolo. E lá se ouviu a sua voz. O córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre de nada adianta trabalhar. Andarilho, gritou o súdito. Você aceitaria um pedaço de bolo? Sem titubear, o andarilho aceitou o bolo, como sempre fazia, e continuou a sua andança. O rei, o conselheiro e o súdito de imediato comemoraram. Finalmente, disse o rei, agora ficaremos livres desse pessimista. Quando ele chegar à sua casa e for partir o bolo, perceberá que não é mais pobre, que o destino o fez rico e não mais cantará em nossos ouvidos. O destino de ser pobre, porém, falou mais alto. Imediatamente o famoso mendigo começou a comer o bolo e se deu por satisfeito no terceiro pedaço. Vendo um velho mendigo pedindo comida, não pensou duas vezes e ofereceu-lhe o bolo que acabara de ganhar. Aceite, velho amigo, pois já comi o suficiente e sei que você é tão ou mais necessitado do que eu. Mas lembre-se, o córrego corre para o rio corre para o mar. Quem nasceu para ser pobre de nada adianta trabalhar. No dia seguinte, logo pela manhã, o sorriso estava claro no rosto do rei. Grande ideia, conselheiro. O dia já amanheceu e nada do andarilho. Mal o rei terminou a frase, porém lá estava a irritante canção entrando pelas janelas do reino. Indignado, o rei correu até o jovem pedinte e perguntou-lhe: Mas o que faz você aqui? O que você fez com o bolo que ganhou ontem? Espantado com a pergunta, o rapaz pensou um pouco, pois havia ganhado várias esmolas no dia anterior, e respondeu: Ah, já sei. Aquele bolo enorme realmente estava delicioso, mas comi só 3 pedaços. O restante dei para o outro mendigo. Desesperado com os acontecimentos, o rei pegou o rapaz pelo braço e disse: Venha comigo, meu jovem. Você vai se tornar rico agora, querendo ou não. Receoso, mas com uma fagulha de ambição aflorando em sua mente, o mendigo acompanhou o rei até o palácio e com ele entrou na sala de tesouros. Você está vendo todo este tesouro? Falou ofegante a realeza. É todo meu, mas tome aqui um saco e encha-o, tanto quanto quiser, e torne-se rico como eu. A essa altura, a fagulha de ambição já tinha se transformado em um verdadeiro incêndio. Mais que depressa, o futuro milionário começou a colocar todo tipo de ouro e joia dentro do saco. O saco ficou tão cheio que mal conseguia carregá-lo.
Mesmo assim, desrespeitando suas forças, resolveu com um só golpe colocá-lo nas costas. A força foi tamanha que o mendigo, desequilibrado, caiu e bateu a cabeça no chão, ferindo-se gravemente. Percebendo que o ferimento era mortal, o andarilho pessimista ainda conseguiu falar sua última frase: Deus me fez pobre e tu rico me fizeste. Agora que eu estou morto, dá-me a vida se puderes. E agora sim eu vou falar sobre a vibração energética do espírito. Temos aprendido com os espíritos superiores que tudo vibra no universo. Aliás, alguns estudos científicos têm se demonstrado essa realidade. O espírito, desde o início do seu processo evolutivo, quando se vincula ao átomo, já apresenta essa força magnética, oriunda da lei de atração. Lembremos-nos do conceito constante em um livro dos espíritos: do átomo ao arcanjo, tudo se encadeia na natureza. À medida que o psiquismo evolui, transitando nos reinos inferiores da criação, mineral, vegetal e animal, essa energia que ele possui, que dele se origina e o envolve, vai se tornando mais complexa. Mais especificamente no reino animal, ou da razão, ao nosso atual estágio, é que essa vibração energética, alguns denominam de aura, alcança níveis mais intensos e funções mais precisas. Essa vibração revela a nossa condição evolutiva. No caso da parábola, vimos que o mendigo era totalmente pessimista, ou seja, ele só pensava coisas negativas. Ou seja, sua aura devia ser negra, né? Aquela aura escura, aquela aura que não tinha nenhuma claridade, porque era só pessimismo, ideias sem razão, sem fundamento, só coisas negativas. Nosso estado íntimo, equilíbrio ou desajuste, paz ou violência, calma ou irritação e outros sentimentos exteriorizam-se através das ondas mentais, energéticas que cada ser emite. Anote-se que essa psicosfera individual gera inúmeras situações incompreendidas por alguns nas relações sociais. Quantas pessoas, por trazerem o odor psíquico da antipatia, animosidade, beligerância, são excluídas dos grupos sociais, dos círculos de amizade que se formam numa classe escolar ou num ambiente profissional. Isso aí é muito claro que a gente vê sempre, né? Tem pessoas que a gente olha e fala assim, poxa, não quero nem papo com aquela tal pessoa. Nossa, chegou fulano de tal, ele me causa uma repulsa, me causa uma certa irritabilidade, ou então a voz dele já me irrita, quer dizer, certas, porque a pessoa já traz essa coisa tão negativa que já fica aquele odor, né, psíquico, que a gente não, por exemplo, se tivesse uma evidência para ver, a gente viria, mas só aquela atração dele, só a sua aura já nos contamina. Então a gente começa a pensar assim, nossa, chegou o fulano, eu vou até embora porque eu não aguento tal pessoa. Não é porque a gente cria animosidade, é porque a própria pessoa, a aura da própria pessoa não quer se modificar, né? Por outro lado, os contos nos despertam a simpatia de muitos, ainda no primeiro contato. E é verdade. Às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, eu gosto tanto daquela pessoa, e você só teve o primeiro contato. E isso nada tem a ver com a reencarnação. Não, é tão somente a lei de atração. Por quê? Porque a pessoa tem uma aura boa, uma aura positiva, pensamentos positivos, pensamentos elevados, traz uma palavra, tem um bom coração, não traz animosidade, não traz inveja, não traz uma série de coisas, a arrogância, a raiva, a mágoa. Enfim, é uma pessoa boa de se conversar, de ficar do lado. Por quê? Não é aquela pessoa que seria que nem aquele desenho que fica, ó céus, ó dia, olha, tá sol por quê? Tá chovendo por quê? Sabe? Tudo tem uma coisa negativa. E isso irrita a gente, né? Isso não traz nada positivo para a gente. São espíritos que trazem um rastro vibratório de amizade, de compreensão e ternura, o que acaba por gerar aceitação juntos aos demais, os quais, inconscientemente, sentem-se bem diante da presença daqueles. Obviamente que a questão das antipatias ou simpatias ao primeiro contato também apresenta outras causas, tais como questões reencarnatórias, amizades ou inimizades de outras vidas, ou divergências e afinidades de ideias. Outro sim convém destacar que o campo vibratório do espírito tem intensa atração no momento da encarnação, da reencarnação, uma vez que o futuro corpo estará sendo moldado durante a gestação e sofrerá a ação desse magnetismo do ser espiritual. Por essa razão, temos o corpo mais apropriado para a nossa evolução. Antes da fecundação, o espírito reencarnante já se encontra no ambiente familiar e, consciente ou inconscientemente, sua vibração energética, que reflete seus débitos e acertos,
ativará os gametas que têm uma bagagem genética mais condizente com seu estado evolutivo e com a sua necessidade de expiação ou prova. O espermatozoide vencedor só logrou essa conquista porque recebeu a insuflação psíquica do espírito reencarnante. Dessa forma, em função da frequência com que vibra a alma e que o corpo apresentará saúde ou doenças, plenitude das faculdades orgânicas ou limitações. Aí eu quero fazer um parênteses, aí se a gente vai pensar assim, poxa, mas Chico Xavier, por que tinha tanta doença? Por que nasceu naquele corpo sendo um espírito evoluído? Porque ele pediu para vir assim, para que ele possa ter cumprido a sua tarefa, vamos se dizer, a sua missão aqui espiritual juntamente com Emmanuel, foi necessário que ele não se casasse, viesse num corpo debilitado da saúde orgânica e até desprovido de uma certa beleza, porque a beleza dele era no espírito, não tanto no corpo, para que ele pudesse cumprir a sua função, porque senão como é que seriam as suas tentações? E mesmo assim, Chico Xavier foi tentado inúmeras vezes, até por inúmeros obsessores. Mas se ele não seguisse fielmente a sua tarefa, a sua missãozinha aqui na Terra, ele talvez não conseguisse. Se não viesse do jeito que ele pediu, talvez ele tivesse merecimento para isso. E Chico foi isso, um exemplo muito claro de perseverança, um espírito de luz, mas que vinha num corpo talvez não tão sadio nem tão belo, para que pudesse cumprir a sua missão na Terra. Hoje, talvez esteja numa esfera muito alta, bem mais alta que a nossa, nimbado de luz. Mas por quê? Fora necessário, às vezes, retroceder um pouco na sua beleza e magnitude para que pudesse completar a sua missão aqui na Terra. A mente desarranjada pelo remorso, pelos complexos de culpa, gerará certas deficiências ou fragilidades sobre o corpo, enquanto que mentes assinaladas pela alegria, pela consciência tranquila, interferirão positivamente na formação do corpo e no seu desenvolvimento durante a vida psíquica. Assim sendo, os chamados defeitos congênitos nunca serão produtos do acaso ou do azar, mutações genéticas, mas decorrem da ação energética da alma, que através do perispírito, modelo organizador biológico. Então a gente vê também aqui uma coisa muito clara. O que a gente começa a pensar, o que a gente traz, fica tudo gravado no nosso perispírito. E às vezes criam manchas negativas ou manchas de luz, que interferirão daqui para frente no nosso renascimento numa próxima vida. E para terminar, eu quero deixar com vocês o recomeço. Em página simples, escrevemos todos os dias nossas linhas, com as letras que escolhemos para definir a nossa existência presente e futura. Em cada música, encontramos o acalento ou o motivo de desespero, a depender de onde a opção nos remeter. Por isso, amigo ou amiga, saiba bem escolher, já que todo momento é chance de recomeço. Ore, vibre, alimente-se de amor, avalie e persista na experiência do acerto, e antes de que imaginar, já terá parado para chorar e lamentar, vendo Jesus com os olhos do coração a sorrir e lembrar. Levante-se, é hora de recomeçar. O recomeço é a cada dia, o recomeço é a cada novo sol, o recomeço é a cada hora. Que a gente tem que pensar, falar assim, poxa vida, eu me equivoquei, errei, e a gente deve olhar para Jesus e pedir a Jesus, me dê uma nova chance, me dê um novo recomeço. Porque Deus espera da gente que a gente possa recomeçar e um dia tornar-se luz. Chegaremos a ser luz. Nós somos o filho também do mesmo Pai. Mas é necessário que muitas vidas teremos que viver, muitos sofrimentos teremos que passar, até aprendermos a lição. Às vezes, através do remédio amargo, é que há a nossa depuração do espírito. Muito obrigado e uma boa tarde.